1 Samuel, capítulo 17, versículo 37. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 37. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor, vamos lá. Disse mais, vamos lá? Disse mais, só ler aqui comigo, vamos lá. Disse mais Davi, o Senhor e das do urso, Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te, e o Senhor seja contigo. 38. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. 39. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isto, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Somente até aí, vamos orar. Estenda uma das suas mãos para a minha vida, meu Deus. Que seja a tua revelação dos céus para a vida dos teus filhos. Meu Deus, que tu possa falar poderosamente conosco. Estamos aqui precisando de uma direção, de uma visão dada por ti. Então, Senhor, nos ajuda nessa noite. Não queremos sair daqui, Senhor, sem a certeza de ter ouvido da tua voz para nós. Então, abençoa os teus filhos, abençoa a minha vida como pregador. Mas nessa noite queremos ser ministrados pelo teu Espírito, e que seja o teu Espírito a falar conosco, em nome de Jesus. Então oramos, crendo que tu estás aqui, abençoando a vida de cada um de nós nessa noite. Em nome de Jesus nós oramos, amém e amém. Você pode sentar. Nós vamos falar nessa noite sobre gigantes. Essa palavra sobre Davi, sobre gigante, é uma palavra bastante conhecida em nosso meio, e nos causa até estranheza, porque falar sobre gigante é falar sobre coisas impossíveis. É até meio esquisito nós trazermos essa realidade para os dias de hoje, tendo em vista que, de acordo com o que a palavra nos traz, quanto a medidas e tudo mais, nós não temos hoje seres humanos com a estatura que esses gigantes tinham. Mas algumas lições nós podemos tirar dessa palavra, e eu creio que é uma palavra bastante intuitiva, né? É bem simples, de fácil entendimento, mas de grande instrução para nós, porque todos nós enfrentamos gigantes todos os dias. Quantos têm enfrentado gigantes? Digam amém. Você falou amém porque eu te perguntei, porque você tem enfrentado gigantes mesmo. Todo dia. Todos os dias nos deparamos com situações que nos surpreendem. Assim como quando você passa por uma rua ou por qualquer lugar público, e você dá de cara ou dá de frente com alguém que é muito grande, aquilo chama a atenção, aquilo traz uma atenção aos teus olhos. E assim são determinadas situações que nós vivemos todos os dias. E esses gigantes, em comparação ao que Golias ofereceu contra Davi, nós vemos gigantes tentando nos assolar de diversas formas. Gigantes tentando roubar a nossa paz, gigantes tentando roubar a nossa fé, tentando roubar a nossa esperança. Mas eu vim aqui nessa noite não para falar simplesmente do gigante e o que ele quer fazer com a tua vida. Quero dizer para você na palavra que é possível vencer os nossos gigantes. É possível, com instruções de Deus, com detalhes vindo de Deus, é possível você vencer os gigantes que se apresentam na tua vida todos os dias. Você crê nisso?
Tem certeza que você crê? Você vai ver que tudo vai depender da estratégia adotada contra ele. Vai depender do seu posicionamento diante do gigante. Vai depender das armas que você vai usar contra ele, para que você possa vencer essa fase, essa etapa da tua vida. Esse gigante que nós estamos intitulando, nós chamamos de diversas coisas. Chamamos de deserto, chamamos de vale, chamamos de vento, chamamos de um monte de coisa. Mas, independente do nome que você usa, são momentos de impossibilidade que se apresentam para nós. E, pelo menos a primeira reação é de despertar em nós um certo temor, um certo medo, uma falsa expectativa. Talvez a gente fique meio assombrado com o negócio. Mas diga para a pessoa do seu lado: é possível vencer o gigante. A palavra dessa noite, o tema dessa noite para nós é bem simples: enfrentando um gigante. Tem gigantes que você vai ter que enfrentar hoje, amanhã ou depois da manhã. Tem gigantes hoje na sua frente, se apresentando para você, sim ou não? Então, meu irmão, Deus quer te dar e quer me dar estratégias nessa noite para que o vençamos. Você vai reparar que o gigante tinha nome. Nesse contexto, qual era o nome do gigante? Nota 9, você errou o primeiro. Qual era o nome do gigante? Golias. O teu gigante também tem nome. Vai dizer a palavra, quando a palavra começa a falar de Golias, vai falar que, olha, havia um homem de Gate, cidade da Filístia, dos filisteus, chamado Golias. Vai dizer que ele era gigante e que ele era um homem, olha isso, que ele era um homem experimentado em batalhas. Vamos entender isso e comparar com a nossa vida. Eu quero perguntar se o teu gigante tem nome. Tem nome? Nossos gigantes têm nome. Mas uma coisa que me chama a atenção, e depois você pode procurar na tua casa, que em nenhum momento, em nenhum versículo, em nenhum trecho Davi o chama de gigante. Talvez uma estratégia adotada pelo próprio Davi, mas os nossos gigantes têm nome. Eu não sei qual é o nome do teu gigante, mas os nossos gigantes têm características próprias. Assim como Golias, que tinha um nome, que era grande e que era experimentado em guerras e em batalhas, assim são os nossos gigantes. Eles possuem um nome, não possuem? Você não precisa me dizer qual é, mas ele tem um nome. A segunda coisa que o caracteriza é o seu tamanho. É óbvio que o gigante é grande, lógico. Mas deixa eu te dizer uma coisa: todo mundo é grande até conhecer alguém maior do que ele. Você vai reparar que nesse contexto, talvez a pessoa em maior estatura que existia naquele momento era Saul. Vai dizer a palavra que dos ombros para cima não existia ninguém que se comparasse a Saul em formosura e estatura. Saul era o maior até conhecer Golias. Então você vai ver que nos achamos grandes. A grande verdade é que o poder de Deus nos faz sentirmos grandes, enquanto na verdade o poder de Deus tem a intenção de nos diminuir. Você vai ver que todas as vezes que nos achamos grandes, aparece um gigante para mostrar que somos pequenos. Você sai daqui achando que você é capaz, que você é forte, que você é um monte de coisa. Mas quando nos deparamos de frente ao gigante, nos enxergamos pequenos. Falam que eu sou alto, mas eu não me acho alto.
porque o que eu já vi de gente maior do que eu não está no gibi. Quando nos vemos menores do que alguém, nos colocamos em nosso lugar. Não tem como nos exaltar em grandeza. Você está entendendo isso? Naquele momento Saul era o maior do povo de Israel, do meio daquele povo. Mas quando ele viu um gigante, toda a sua estatura foi colocada no bolso. Então é isso que o gigante faz conosco. O gigante, primeiro, ele tem um nome, faz com que você o conheça. Segundo, ele faz com que entendamos a nossa verdadeira estatura. Porque uma coisa é alguém que é muito baixo olhar para você e falar: olha, você é alto. E assim as pessoas fazem conosco. Pessoas que estão caminhando no Evangelho, começando a caminhar, veem a tua envergadura espiritual e falam para você: pastor, meu Deus, você prega muito. Prego não, meu filho, se não for Deus na minha vida, ai de mim. Pastor Edmilson tem uma, sabe? E a gente começa a criar estatura com os elogios que vão nos dando, porque Saul era elogiado com o seu porte. Mas chega uma hora da nossa vida que os elogios, os comentários que as pessoas fazem sobre nós, não tem condição de mudar a nossa condição na batalha. Você está entendendo? Então as pessoas, uma coisa que eu aprendi muito novo, as pessoas diversas vezes vão vir nos elogiar pelas nossas posturas ao longo da caminhada. Mas olha, meu irmão, não viva enraizado em elogios. Se a pessoa vier te elogiar, falar: olha, você é um homem de Deus, graças a Deus, você não vai tratar com falsa modéstia. Você vai falar: sou pela misericórdia de Deus, é Ele que me faz assim. Se não for Deus na nossa vida, nós não somos nada. Você entendeu? Então o gigante faz isso, faz nos entender que muitas das vezes nós somos alicerçados em elogios. Tem nome. E o terceiro, ele é experimentado em batalhas. Esse gigante que eu e você enfrentamos, seja qual ele for, com certeza, a fama de Golias era conhecida no meio do povo. Aquele povo não temeu somente pela estatura, porque poderíamos estar falando de um gigante, mas que nunca lutou na vida. Estamos falando de um gigante que era experimentado em batalhas. Não era a primeira vez dele. Se não era a primeira vez, significa que todas as outras batalhas ele venceu. De repente o teu gigante se chama divórcio. De repente o teu gigante se chama câncer. Teu gigante se chama isso, não sei qual é o nome do teu gigante. Mas eu quero te perguntar, com certeza, se é o que não é o que nos tira a fé. O que nos tira a fé muitas das vezes é saber que o gigante que vamos enfrentar já derrotou muita gente. Talvez o que você está de frente para combater, já existem rumores de que derrotou o teu vizinho, a tua vizinha, a tua família, pessoas que estão ao teu redor. E isso nos amedronta, por saber que não é a primeira vez que esse gigante se materializa na face da terra. Você não é o primeiro a enfrentar esse gigante. Então você entendeu que o gigante tem suas características próprias? Ele tem nome, amém? Identifique qual é. Identifique qual é o gigante da tua vida para você saber com quem você está lutando. Segundo, ele é grande. Se ele é grande, nós vemos e conhecemos a nossa real estatura. E terceiro, esse gigante é experimentado em batalhas. E eu quero te perguntar se você conhece alguém que perdeu para esse gigante que você está prestes a enfrentar. Sim ou não? Já viu gente perder para ele? Já viu gente desistir diante dele? Mas deixa eu te dar uma resposta de Deus. No versículo 32, se você ainda está com a sua Bíblia aberta, olha a palavra que Davi libera para Saul, e que é Deus que libera nas nossas vidas. Versículo 32 diz aqui: Davi disse a Saul, vamos lá, não
Vamos repetir isso aqui, ó. Não desfaleça. Deus não permitirá que o teu coração desfaleça diante das circunstâncias, amém? Não se permita desfalecer diante do gigante. Não se permita paralisar diante dessa circunstância. É Deus que traz essa palavra para nós nessa noite. Não desfaleça ninguém, não permita que o seu coração desfaleça diante do gigante. Ainda que ele tenha fama, ainda que seja maior do que você, ainda que tenha derrotado outras pessoas, não desfaleça o teu coração diante do gigante. Amém? Outra coisa que nós vamos aprender: os gigantes não são anunciados. É sempre assim. Você vai entender que aquele povo, ó, o povo de Israel, o povo se posicionou para lutar, assim como os filisteus. Você vai reparar no início do capítulo 17, você vai reparar que os homens fazem uma coluna de guerra, fazem toda uma formação de frente de batalha, uma coisa linda de se ver, sabe, igual de filme. Só que aí do exército dos filisteus, não vai todo mundo pelejar, vai só o gigante, vai só o Golias. E Golias chega para eles e fala assim: por que vocês estão assim? Por que vocês estão tão armados para essa guerra? Faz o seguinte: eu me apresento como o representante dos filisteus, e vocês vão eleger um que peleje contra mim. Se esse vier e me ferir, seremos os seus servos. Agora, se eu o ferir, vocês serão os nossos servos. Diz que toda aquela coluna de batalha, de guerra, se desmontou, e os homens saíram desesperados. Ninguém esperava que um gigante se colocasse para lutar. Uma coisa que você vai entender, e que é muito enriquecedor, que os filisteus eram divididos em cinco, vamos colocar 5 tribos, e cada tribo tinha seu gigante. Nesse momento não estava todo o povo filisteu para lutar, não. Uma das tribos elegeu o seu gigante para lutar, Golias. É como se eles estivessem usando força total contra aquele exército, o exército de Saul. Aí eu te pergunto, nós criamos estratégias, criamos maneiras de tentar vencer na vida, mas os gigantes nunca são anunciados, meu irmão. Você vai reparar que você se prepara para um determinado tipo de batalha, mas quando ela se apresenta de verdade, você vai reparar que nenhuma das tuas armas humanas são capazes de fazer com que você vença. É verdade ou não é? E você vai reparar outra coisa: como eles não são anunciados, você não vai ver Davi sendo chamado pelo Senhor para lutar contra o gigante. Davi estava indo para o campo de batalha porque os seus irmãos estavam lá. O pai de Davi, Jessé, chega para ele e fala assim: você vai levar esses queijos, essas comidas para os seus irmãos que estão lá. Os irmãos de Davi estavam na batalha, ele não. Davi estava na caminhada. Vamos repetir isso? É na caminhada que o gigante se apresenta. Deixa eu te dizer uma coisa: não espere que Deus fale assim: olha, na próxima direita vai aparecer um gigante para você. Deus não vai fazer assim. Não espere que Deus fale assim: olha, Felipe, eu vou te usar para vencer o gigante. Deus não faz dessa forma. E como é que eu vou vencer algo que é inesperado? Porque os gigantes são sempre inesperados. Como é que eu vou vencer algo que desmonta as minhas armas humanas? Versículo 37 vai dizer para nós: disse mais Davi, vamos ler comigo: o Senhor me livrou das garras do leão e
das do urso. Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe o que faz com que você se prepare para qualquer momento ou qualquer gigante inesperado? São as experiências que você teve com Deus ao longo da tua vida. O que fazia com que Davi tivesse tanta confiança, mesmo sabendo que Deus não o chamou exatamente para lutar contra o gigante, e mesmo sem saber o porquê que aquele gigante estava lá. Ele simplesmente estava lá, ele precisava ser enfrentado. Mas você vê que ele fala assim: da mesma forma que eu enfrentei o urso, da mesma forma que eu enfrentei o leão, o Senhor me livrará. O Senhor me livrará. Quem é que vai te livrar? Quem vai livrar você? Quem salvará você? Diga: o Senhor. Eu quero te dizer que o leão na vida de Davi um dia foi inesperado também. Davi não foi para lutar contra o leão. Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai, no seu dia a dia. O leão se apresentou, um dos animais mais ferozes da face da terra. Vai dizer que pegou um cordeiro com a boca, ele foi lá, o feriu e tirou o cordeiro. Que coisa de louco. Venceu o leão, é vitória. Vai dizer que o Senhor o livrou do leão. Ele com certeza testemunhou para todo mundo: ó, o leão apareceu e Deus me livrou. Mas em outra ocasião, aparece um urso, o maior animal carnívoro da face da terra, se apresenta. O urso também era um gigante diante de Davi, mas mais uma vez Deus o livrou. Nesse momento você está diante de um gigante, eu não sei qual é, mas eu quero te perguntar: quantas vezes o Senhor já te fez vencer, querido? Quantas vezes o Senhor te livrou? Quantas vezes o Senhor já operou na tua vida? Você é alvo dos milagres de Deus, sim ou não? O que me faz lutar contra gigantes inesperados? A certeza daquele que sempre me livrou e me livrará. É Deus quem opera. Davi estava lá. E você vai ver a terceira coisa. Falamos primeiro que gigantes têm características. Você entendeu isso, amém? Falamos que os gigantes não são anunciados. Você também entendeu? E o terceiro, o gigante sempre vai mostrar para você o quanto você está disposto a lutar por um propósito. Por que isso? Você pode reparar que por trás, eu tenho isso aí sem conhecer a tua vida por completo. Eu tenho certeza, sem conhecer o teu gigante também, eu tenho certeza que por trás desse gigante existe um propósito. Sim ou não? Se você vence esse gigante, um propósito se anuncia. Agora, esse gigante mostra o quanto você está disposto a lutar por um propósito. Eu vou te dizer que Saul, nesse momento, era um homem velho, era um homem que já não tinha condições mais de pelejar. Era um homem que nesse momento também não tinha mais aquela coragem para enfrentar Golias. E você vai ver, isso aí é para você guardar no teu coração. Você vai ver que, como ele não tinha condição de lutar, ele teve que negociar. Ele fala o seguinte: espera, eu não tenho condição. Quem desafiar Golias vai receber parte das minhas riquezas, vai receber a minha filha como sua esposa e vai isentar a casa do seu pai de impostos. Eu quero te dizer que seria o maior prêmio a ser recebido naquele reino. Deixa eu te perguntar,
Seria bom para qualquer homem receber isso aí, naquele momento, sim ou não? Era um propósito muito grande. Mas mesmo existindo um propósito grande, nenhum daqueles homens foi capaz de enfrentar o gigante. Eu sei, você sabe que existe um propósito muito grande na sua vida por trás desse gigante. Mas aquele que não luta, negocia. Vou repetir. Aquele que não luta, negocia. Aquele que não luta vai ter que estar disposto a perder alguma coisa. Eu quero te dizer e perguntar: você está disposto a perder alguma coisa? Você está disposto a perder, sim ou não? Eu não estou. Todas as coisas conquistadas foram através de Deus. E por isso eu luto. Por isso nós pelejamos. Porque nós não queremos negociar com ninguém. Não é necessário que ninguém se levante para lutar as tuas guerras. E Davi, que não era para estar lá, mas estava naquele lugar, viu naquele momento, daquele propósito, viu naquele propósito uma grande oportunidade. Você vai reparar que aqueles homens estavam, os homens do exército de Saul estavam falando: olha, o rei falou que quem enfrentar Golias vai dar riqueza, vai dar sua filha como esposa e vai isentar a casa dos pais de impostos. Davi pergunta de novo: como é que é? Olha como é que é Davi. Como é que é? O que o rei falou que vai dar? Ele faz isso. O que o rei falou que vai dar? Caso enfrente Golias, falou: riqueza, filha, isentar de impostos. Aí ele se levanta e fala assim: ai desse incircunciso que se levanta contra o exército do Deus vivo. Pegou, transformou um gigante em uma oportunidade. O gigante você pode usar na sua vida de duas formas: ou como uma ferramenta de morte para você, ou como uma oportunidade de propósito na sua vida. Existem gigantes, ou você olha por trás dele e enxerga os propósitos, ou você enxerga, olha para ele, vira as costas e vai embora. Então, meu irmão, existem gigantes, mas existem propósitos. A pergunta é: o quanto você está disposto a lutar por esse propósito? Como eu disse, nem preciso saber o tamanho, o nome, o número da identidade do teu gigante, mas eu tenho certeza que por trás dele existe um propósito. E se existe um propósito, vale a pena com todas as forças transformá-lo em uma oportunidade. Meu irmão, eu trago para a minha vida os momentos em que eu mais fui edificado por Deus. Foram os momentos em que os gigantes na minha vida foram vencidos. Não queremos ser oportunistas, não é isso. Não é isso, não é ser alguém obstinado, não é isso. Mas o que faz com que tenhamos as marcas de Cristo e as experiências com Deus foram as oportunidades alcançadas depois do gigante vencido. Eu quero te perguntar: quantos foram já edificados por Deus através de gigantes derrotados? Digam amém. Você já viu gigantes derrotados na sua vida? Sim ou não? Então diga para a pessoa do seu lado: Golias não é o primeiro. Com certeza você já enfrentou o urso, você já enfrentou o leão. O que faria com que Davi tivesse aquela fé? As experiências que ele tinha com Deus. Então você vai reparar que eles têm nome. O gigante pode ter nome, pode ter tamanho, pode ter um monte de coisa, pode ser inesperado, pode aparecer durante a caminhada, mas tem propósitos por trás dele. Não desista desse gigante, porque não desistindo dele, você não vai estar desistindo do propósito que há na sua vida. Você vai reparar que o que fez com que muitos homens desistissem foram os rumores. E é sobre isso que eu quero falar com você. Você vai reparar que o rumor da guerra dura mais do que a guerra. O barulho da guerra,
A ameaça da guerra dura mais do que a própria guerra. Se nós demoramos a nos posicionar para a guerra, nós demoramos a alcançar os propósitos. Sabe o que nos faz não nos posicionarmos para a guerra? Os rumores. Imagina você que naquele momento não existia ninguém que encorajasse Davi. Pelo contrário, as pessoas desencorajavam. Falava, peraí rapaz, esse camarada aí já é experimentado em guerra, ele é gigante. Você vai ver que o próprio rei Saul não tente achar a estratégia de Saul de colocar em Davi uma armadura. Não olhe isso como um ar benéfico, não. Isso era quase uma ironia. Peraí, Davi vai dizer a palavra que ele era pequeno, era de pequena estatura, era um homem franzino. Saul era o maior daquele povo. Você acha que a armadura de Saul serviria para Davi? Será que Saul não sabia disso? Sim ou não? Então por que Saul faz aquilo? Esse é aqueles momentos, Saul sem palavras estava dizendo para Davi assim, e pessoas nos desencorajam assim: peraí meu filho, se eu não conseguir vencer, se eu não conseguir enfrentar, como é que você vai enfrentar? Isso era a ironia de Saul. Era como se fosse um deboche. E quando estamos de frente com os gigantes, nós escutamos palavras de deboche também. Davi estava sendo escarnecido naquele momento. Não era o pessoal, as pessoas estavam tentando ajudá-lo, não. E você vai ver que Davi, no versículo de número 38, vai dizer: Saul vestiu a Davi a sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu, vamos lá, de uma couraça. 39, Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Você vai ver aqui no versículo de número 37 agora. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Deixa eu te dizer uma coisa: você não precisa usar a armadura de ninguém. Vou repetir: você não precisa usar a armadura de ninguém. Se as minhas armas humanas não vão servir, não vão ser as armas humanas dos outros que vão servir na tua vida. Nós falamos no domingo pela manhã sobre os conselhos, para quem lembra. Nós nos vemos sem armas, nos vemos sem estratégias, nos vemos em dúvida. E é aí que nós vamos buscar conselhos com pessoas que querem tentar nos ajudar. Mas tome cuidado com as armaduras que querem colocar em você. Você vai reparar que Davi nesse momento se vê com um monte de peso e fala assim: eu não vou conseguir andar com isso. Se você colocar armaduras dos outros nas batalhas que são de Deus, nós não conseguiremos andar. Você está entendendo? Você está entendendo? Você vai ver e você entendeu que os rumores da guerra duram mais do que a própria guerra. O que Davi faz? Davi encurta isso. Você vai ver mais versículos falando de que, olha, Golias ficou ameaçando de tal forma. Golias falou isso, os homens falavam isso, do que o período de luta de Davi e Golias. Dá a entender, dá uma aparência de que a batalha entre os dois não demorou muito. É o que dá a entender. Então, meu irmão, entenda o seguinte: vamos encurtar o tempo do propósito. Vamos encurtar o tempo dos rumores. Quando é que os rumores vão acabar? Quando é que esse barulho vai falar: ih, mas ó, fulano morreu disso, ih, fulano se separou, é o problema que você tem que ver. Quando é que a gente termina com isso? Quando nós nos posicionamos para a guerra.
Quando nos posicionarmos para a guerra, termina o rumor de guerra. Termina o barulho, as ameaças, as falsas expectativas. Eu quero ler com você no versículo 47. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva. Quem crê nisso, diga amém. Não com espada nem com lança, porque do Senhor, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós fomos chamados para a guerra, mas não fomos chamados para lutar. Deixa eu te dizer, você e eu fomos chamados para a guerra, mas nós não fomos chamados para lutar. Por quê, pastor? Porque do Senhor é a guerra. Nós chamamos Deus do Senhor dos Exércitos, mas nós não cremos que Ele pode enfrentar as nossas batalhas. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus só quer que você entre na guerra, mas Ele quer provar para nós que Ele é o Senhor das nossas guerras. Ele nos livra do meio das batalhas. Você repara que Davi, mais uma vez, ele é escarnecido por Golias. Ô menino, você acha que eu sou um cachorro? Você vem contra mim com pau, com um monte de coisa. E ele fala assim: não, você pode vir contra mim com espada, mas eu vou contra ti em nome. A maior arma que podemos ter em nossas vidas é o poder que há no nome do Senhor. Vou repetir. A maior arma que você pode ter na sua vida é o poder que há no nome do Senhor. Você vai ver que a palavra diz uma coisa que é tremenda e que a gente não entende. Vai dizer que quando dois, olha isso, quando dois ou mais estiverem reunidos no meu nome, ali eu estarei. A palavra não diz que quando dois ou mais estiverem orando no meu nome, não fala isso. A palavra não diz que quando dois ou mais estiverem lutando no meu nome, não fala isso. A palavra diz que quando dois ou mais estiverem reunidos no meu nome, ali eu estou presente. O negócio não é a oração, o negócio, não estou desestimulando você a orar, não estou desestimulando você a se posicionar. Pelo contrário, o que eu estou falando para você é que o que faz diferença na batalha é o nome do Senhor. Não pense que é você. Nós oramos, mas quem manifesta é o Senhor. É dele tanto querer quanto realizar. É Ele quem faz tudo. Lembra do urso na tua vida? Lembra do leão na tua vida? Quem é que te livrou? Então não vai ser na hora do Golias que a gente vai achar que fomos nós. Por que isso? Porque nós vamos em nome do Senhor? Porque toda vitória conquistada em nossas vidas são e devem ser para exaltar o nome do Senhor na nossa história. Não existe vitória pessoal para quem é cristão. Existe vitória do reino. Existe vitória de Deus, porque a nossa vida é de Deus. E se somos vitoriosos, é Deus quem vence, é o Senhor quem conquista, porque do Senhor é a guerra. Você vai ver que quando Golias se coloca na frente de Davi, vai dizer a palavra que Davi corre para o ribeiro. Ele poderia partir para dentro de Davi, o Senhor já era com ele, mas não, ele corre pro ribeiro. Lembramos da palavra de domingo no Salmo 1, que bem-aventurado é aquele homem que é como árvore plantada junto ao ribeiro. Aí a palavra vai dizer que, olha, ele chega no ribeiro, pega 5 pedras, vamos repetir isso, 5 pedras, e coloca no seu alforje, uma espécie de uma bolsa que ele carregava a tiracolo. Mas preste atenção, você conhece a palavra, e das 5 ele tira quantas? Uma pedra. Das 5 ele tira uma. Diga para a pessoa do seu lado:
busque sempre mais do que você precisa. Quantas pedras ele precisaria e precisou para derrubar aquele gigante? Uma, mas ele pega 5. O que eu quero dizer para você é que a nossa oração, a nossa ida ao ribeiro, não deve ser somente lembrando do gigante, porque se você for sempre ao ribeiro por causa do gigante, nós buscaremos somente aquilo para derrotar o gigante, mais nada. O gigante não é a maior causa da tua vida, ele está de frente à tua vida, mas se você só vier à presença de Deus para derrotá-lo, você vai precisar de outros gigantes para correr ao ribeiro, você está entendendo? Então busque sempre mais do que você precisa. E para nós terminarmos, das 5 pedras ele pega uma. Eu não quero falar que, olha, uma pedra era fé, uma pedra, nada disso, porque senão ficaram algumas pedras guardadas, não é verdade? Ele pega uma pedra, ele vence Golias. Vai dizer a palavra que uma pedra é cravada em sua testa, ele fere, mata Golias, mas ele não tinha uma espada. Ele pega a própria espada de Golias e corta a sua cabeça fora, coisa, né, como se fosse um troféu. Mas sobraram 4 pedras. Muitos vão dizer que cada pedra faz alusão a cada gigante que ele iria enfrentar, de cada tribo dos filisteus, mas eu não quero falar isso. Sobraram 4 pedras. Vencemos o gigante, amém? Vencemos a batalha, mas a guerra não acabou. O que estamos esperando para correr para o ribeiro? Buscar mais do que precisamos, porque vejo pessoas vencendo batalhas, mas perdendo a guerra. Vencem os gigantes, mas são derrotados no próximo. O que Deus está querendo dizer para você é que o gigante hoje é importante, é prioridade na tua vida, porque por trás dele existe um propósito, mas não é o fim e nem a causa da tua vida. Nós vamos vencer em nome de Jesus. Eu creio que pelo nome do Senhor nós veremos todos esses gigantes derrotados. Eu creio, não sei se você crê, mas eu creio que pelo nome do Senhor nós veremos todos esses gigantes derrotados. Mas você vai entender que o que faz com que eles sejam derrotados é o poder que há no nome do Senhor. Permita que o Senhor seja contigo. Deus quer ser contigo. Deus quer ser o Senhor da tua batalha, o Senhor da tua guerra, aquele que vence o teu gigante. Não importa, porque eu disse para você, não importa o tamanho do gigante, porque eu disse a você que todo mundo é grande até aparecer alguém maior do que ele. O gigante é grande diante de você, não diante de Deus. Diante do Senhor não, porque não há ninguém maior do que o nosso Deus. Não há ninguém que possa nos livrar como Deus nos livra. Então o que eu quero te dizer é o que você está esperando para correr ao ribeiro e passar a buscar mais do que você precisa, porque os gigantes se levantam, são derrotados, mas outros gigantes se levantam, assim como foi com o leão, assim como foi com o urso, assim como foi com Golias. Mas todas as vitórias que Deus nos permite conquistar são para que entre no histórico dos milagres que Deus faz em nossa vida. Deus é Deus de milagre, creia nisso. As armas dos gigantes são naturais, por isso que nós olhamos para ele e não vemos recursos naturais para que o vença. A batalha é natural, mas a vitória que Deus nos dá é sobrenatural. Deus quer fazer com que você vença batalhas humanas com armas espirituais, seja ela qual for. Deus está falando para nós: corra para o ribeiro e busque mais do que você precisa. Deus está falando, é uma pedra que você vai precisar, pegue 5. Não que a gente tenha, não que a gente vai errar a primeira, não.
para mostrar que a batalha não terminou e que precisaremos estar de pé todos os dias na nossa vida, porque na próxima esquina podemos dar de frente com outro gigante. Então Deus quer te fortalecer nessa noite. Deus quer te capacitar nessa noite. Para quê? Para eu enfrentar o gigante? Não, quem enfrenta é o Senhor, quem faz você vencer é o Senhor. Mas Deus quer te posicionar nessa batalha. Deus quer te capacitar nessa batalha. Lembre que por trás do gigante existe sempre um propósito. Você crê que Deus tem propósito na tua vida? Você crê que Deus tem propósito na tua vida? Fique de pé em nome de Jesus.